Ítalo Santos pega marido com travesti dentro da cadeia e dá briga. Deputado federal propõe a separação do Brasil em Brasil do Norte e Brasil do Sul e todo mundo adora a ideia. Bilionário britânico escolhe modelo para guardar óvulos porque ele quer ter filhos bonitos, sendo que ele é muito feio. Príncipe Harry segue os passos da mãe Lady Di e se envolve na luta contra o HIV. Essas e outras agora no nosso rolinho de notícias no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal de notícias, onde a gente requenta tudo que aconteceu aí durante a semana. Se você não ficou sabendo de alguma coisa, você vai ficar sabendo aqui, por mais que você não queira. Não esquece que aqui de baixo tem o nosso Apoia-se, o nosso clube de membros, e você ajuda o canal a continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. E vamos de notícias. Ciência por água abaixo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o discurso sem nenhum respaldo científico para associar, sem provas, o uso de paracetamol e vacinas ao desenvolvimento de transtorno do espectro autista em crianças. Olha que loucura. A própria FDA, que equivale à Anvisa aqui no Brasil, reconheceu que a relação nunca foi comprovada e até hoje considerava seguro o uso do paracetamol, mas passou a pregar cautela ao afirmar que estudos ligam o remédio a condições neurológicas. Pressão do governo, claro. A agência responde ao secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que é o equivalente ao Ministério da Saúde aqui, Robert F. Kennedy, que é um conhecido negacionista da vacina e da ciência, atacando a vacina publicamente desde a epidemia de Covid-19. Vacinas essas, inclusive, que também foram ligados sem provas por Trump ao autismo. Aqui no Brasil, aconteceu de uma forma um pouco parecida, só que o presidente daqui disse que se a gente tomasse a vacina, a gente ia virar jacaré. Patriotários. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aqui do Brasil aprovou nessa quarta-feira, agora no dia 24, uma moção em homenagem ao ativista norte-americano Charlie Kirk. A homenagem foi sugerida pelo deputado Gustavo Gayer, do PL, e o parlamentar justificou a iniciativa dizendo que o gesto simboliza não apenas a dor diante da perda de Charlie Kirk, mas também a reafirmação do compromisso, da representação política brasileira em defender a memória de todos aqueles que lutaram contra a tirania e a injustiça e ninguém entendeu porra nenhuma. Apesar de ter sido rejeitada pelos deputados de esquerda, obviamente, a moção conseguiu votos suficientes para ser aprovada. Senadora do Tigrinho. A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra se prepara para disputar uma vaga no Senado Federal por São Paulo nas eleições de 2026. Galera, a possibilidade de candidatura ganhou força agora após a decisão da Justiça Federal de Pernambuco, que revogou o bloqueio de seus bens, permitindo que a advogada reorganizasse a sua vida financeira e fortalecesse a sua imagem política. Agora, ela poderá movimentar livremente o seu patrimônio, que pode alavancar aí uma pré-campanha e consolidar alianças estratégicas. Lembrando que a advogada influenciadora teve os seus bens bloqueados pela 4ª Vara Criminal de Recife após a prisão em setembro do ano passado, quem lembra, né? Em nova decisão, a justiça aí quebrou esse bloqueio e ela volta a utilizar a sua grana. Ela é alvo da operação Integration contra a lavagem de dinheiro por jogos de azar. Estima-se que ao menos 34 milhões continuarão pelo menos bloqueados. Foi quase tudo que eles desbloquearam. Condenado. Marcelo Crivella é condenado a pagar R$100 mil de multa por ato discriminatório de censura ao livro com personagens homossexuais na Bienal do Livro de 2019. Essa história aí, né, rodou muito. Crivella, que na época era prefeito do Rio de Janeiro, tinha determinado o recolhimento de exemplares dessa HQ dos Vingadores, né, que retratava personagens masculinos se beijando. No dia seguinte à determinação da censura, os exemplares já tinham esgotado antes mesmo da chegada dos fiscais da prefeitura. O valor da indenização determinada pela justiça será destinado para fundos de políticas públicas focadas no combate à discriminação por orientação sexual no Rio de Janeiro. Orando pela morte? Então, o pastor e cantor Douglas Borges revelou durante a participação no podcast Eu Acredito que promoveu sim uma campanha de oração de 21 dias em que rogou pela morte de Luiz Inácio Lula da Silva, nosso senhor presidente. A declaração ocorreu ao vivo e repercutiu com grande intensidade, tá? Provocando crítica e debate sobre os limites da liberdade religiosa e de expressão, inclusive crítica dos próprios crentes. O Douglas Borges afirmou que durante as madrugadas ele orou para que Lula não vencesse as eleições, motivado por raiva e carnalidade, segundo suas próprias palavras. Assistam ao vídeo. Você fez campanha pro Lula morrer? Eu fiz campanha pro Lula morrer.
contar um testemunho pessoal. Na véspera da eleição, eu fiquei com tanta raiva do Lula que eu fiz uma campanha de 21 dias de madrugada pra ele morrer. Você fez campanha pro Lula morrer? Eu fiz campanha pro Lula morrer. Você acredita? Mas isso não é coisa de crente, não. Não é, não. E eu fiz. Você tá se assemelhando aos esquerdas que estavam celebrando a morte do Kirk. A minha carnalidade. Você fez campanha? Fiz. Você acha que Deus ia receber sua... Eu achei que ia, mas não recebeu, não. E eu te falo quando foi que Deus falou comigo. Tu tem coragem de contar ainda que fez campanha de oração pro... Eu fiz campanha pro Lula morrer 2 meses antes da eleição, 21 dias de madrugada. Sério mesmo? Não, você tá de... Eu, pastor Douglas Borges, eu deixei a carnalidade entrar no meu coração de uma forma tão grande, eu fiquei com tanta raiva de tudo que esse cara fez com o nosso país, de tudo que aconteceu com ele, que eu falei, eu vou fazer uma campanha pro Lula morrer. 1, 2, 3, 4, 5 de oração de madrugada, Senhor, mata ele. No 20º dia, eu tô de madrugada acordado e passou uma propaganda eleitoral dele. Quando ele passou naquela tela de televisão, o meu coração se encheu de temor, os meus olhos se encheram de água. E o Espírito Santo falou pra mim, eu não olho ele como você vê. Ele pra mim ainda é uma alma, é um filho, que se arrepender, eu tenho um novo começo pra ele. Fica essa palavra pro presidente Lula. Lula, se arrependa. Você, esses dias atrás, você falou que não quer ir pro céu e já passou a sua vaga pra alguém. Não faz isso não, porque lá no inferno é um lugar de dor e de ranger de dente. Eu só digo pra você, presidente, se arrependa, aceite a Jesus como Salvador. Jesus é o nosso maior líder, nossa maior referência. Bem, em um determinado momento ele relata que assistiu a uma propaganda eleitoral do presidente e sentiu uma chamada espiritual. A fala viralizou nas redes e gerou reações diversas. No podcast, o apresentador comparou o gesto a discursos que celebram a morte de opositores e alertou para a gravidade da declaração. Após a repercussão, Douglas Borges afirmou ter se arrependido de desejar a morte do presidente. Ai, que bom que ele se arrependeu, né? Agora tá tudo bem. Acusação formal. Enfim, Tyler Robinson, suspeito de assassinar o influenciador e ativista republicano Charlie Kirk, foi acusado formalmente agora nessa terça-feira. As acusações representadas pelo procurador do condado de Utah, o Jeff Gray, já falamos dele aqui, são de homicídio qualificado, 2 acusações de obstrução da justiça e disparo de arma de fogo com lesão corporal grave, e 2 acusações aí de adulteração de testemunhas e ainda a prática de crime violento na presença de criança. Gray afirmou que pretende pedir sim que Robinson seja condenado à pena de morte. O acusado deve comparecer nesta terça-feira a uma audiência virtual, a primeira desde que ele foi preso. Ele já foi detido sem direito à fiança e não está claro se ele tem ou não um advogado. Nós noticiamos na semana passada que ele tinha sido dado como indigente para que ele pudesse ter acesso à defensoria pública. Ainda não se tem essa resposta. Separação do Brasil. Ai, ai, ai. O deputado federal Paulo Bellinski, do PL, defendeu durante um podcast a separação do país em 2, formando o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. A declaração foi dada no podcast Redcast, transmitido na última quinta-feira, agora no dia 18, durante uma discussão sobre a falta de proporcionalidade do número de senadores e a população dos estados brasileiros. Disse ele: vamos dividir o Brasil? A gente recorta Norte e Nordeste, passa a ser Brasil do Norte. E todos os estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul passam a ser o Brasil do Sul. Propôs o deputado bolsonarista para surpresa do entrevistador Júnior Mastres. O apresentador do podcast reagiu dizendo que isso seria um separatismo. O deputado, então, questionou qual seria o problema. Disse ele: sabia que historicamente, quanto maior a extensão territorial, maior a tendência da ditadura? Quanto menor o país, mais democrático ele é, argumentou o parlamentar. Lembrando que Paulo já se orgulhou de ter tido um avô que era nazista. Bem, eu acho uma ótima ideia não pertencer ao mesmo país de que Santa Catarina. Não vou salvar o mundo. Vamos falar de Papa? Eu fico um pouco cansado quando falo de Papa, mas é isso, né? O Papa Leão XIV disse que seu papel principal como líder da igreja é confirmar os católicos na fé e compartilhar o evangelho com o mundo, e não resolver crises globais. A fala do Papa à correspondente Crux em Roma, que é a Elise Ann Allen, foi a primeira entrevista formal do Leão XIV como Papa. Essa declaração foi incluída no livro Leão XIV, Cidadão do Mundo, Missionário do Século XXI, publicado agora, no dia 18, em espanhol, pela editora Penguin, lá no Peru. Edições em inglês e português estão previstas para o início de 2026, mas ninguém quer ler, tá? Leão XIV diz que está tentando não continuar polarizando ou promovendo a polarização na igreja. Disse ele: eu não vejo meu papel principal como o de tentar resolver os problemas do mundo. Engraçado, né, gente? Todos os outros papas do planeta tentaram resolver os problemas do mundo. E ele continua: na verdade, não vejo meu papel como tal, embora eu ache que a igreja tenha uma voz, uma mensagem que precisa continuar sendo pregada, dita e
falada em voz alta. O Papa Leão XIV disse que está ciente de que a doutrina da igreja sobre a moral sexual é um tema altamente polarizador na igreja, ou seja, ele não quer falar sobre isso, tá? Ele sinalizou que a sua missão é dar continuidade à abordagem de seu predecessor, que é o Papa Francisco, dizendo: todos são convidados, mas eu não convido uma pessoa por ela ser ou não de uma identidade específica. As pessoas querem que a doutrina da igreja mude, querem que as atitudes mudem. Eu acho que precisamos mudar as atitudes antes mesmo de pensar em mudar o que a igreja diz sobre qualquer pergunta dada. Ou seja, o Papa acha que a gente tem que mudar, deixar de ser gay, deixar de sapatão, deixar de ser qualquer coisa, porque a igreja não pode mudar para nos acolher. Daí ele continua dizendo que o papel da família na sociedade, por vezes, sofreu muito nas últimas décadas e precisa ser novamente reconhecido e fortalecido, ou seja, novamente desmerecendo as famílias LGBTs no mundo. Preparem-se, esse vai ser um dos piores papas para nossa existência. Desafio perigoso. Um desafio que circula no TikTok tem preocupado as autoridades nos Estados Unidos após 2 casos graves envolvendo jovens. Um adolescente de 17 anos morreu e uma jovem de 20 anos sofreu ferimentos considerados catastróficos na cabeça ao tentar realizar uma trend, segundo informações da polícia. Os incidentes ocorreram em situações distintas. No caso da vítima fatal, outro adolescente de 17 anos foi acusado de homicídio culposo. Ele teria usado uma corda para amarrar uma mesa dobrável de cabeça para baixo na traseira do carro e arrastou pelo estacionamento da Freedom High School na Pensilvânia, enquanto o amigo permanecia sentado sobre a mesa. A brincadeira terminou em tragédia, obviamente. Já no outro caso, a jovem de 20 anos de idade se machucou gravemente ao tentar repetir a mesma prática, ficando aí com lesões severas na cabeça. As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre o caso de saúde da garota. Outro caso que causou preocupação e teve situações similares ocorreu em março. Um jovem de 19 anos dirigiu um carro enquanto a amiga de 20 anos estava em cima do porta-malas surfando. A jovem foi arremessada do veículo e sofreu ferimentos graves na cabeça que serão permanentes. O condutor do veículo foi acusado de agressão agravada por veículo, direção descuidada e pessoas penduradas em veículo. Ele vai responder por todos esses crimes. Seguindo os passos da mãe, o príncipe Harry, a atriz Charlize Theron, o ex-jogador de basquete Earvin Magic Johnson e a atriz sul-africana Thuso Bedou estão entre as personalidades que estrelam um curta-metragem lançado nessa segunda-feira, agora no dia 22. Esse documentário saiu durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Foi produzido pela Unides em parceria com o roteirista e produtor de Hollywood Ron Niswanger. O filme faz um apelo urgente para que governos e doadores mantenham os investimentos que sustentam a resposta global ao HIV. O alerta é contundente. Cortes abruptos no financiamento internacional já atingem países com altas taxas de HIV como Eswatini, Moçambique e África do Sul, provocando falta de trabalhadores comunitários de saúde e de equipes de coleta de dados. Tudo culpa do Trump, tá? O UNAIDS projeta que, se os recursos não forem estabelecidos, 6 milhões de pessoas poderão se infectar com HIV e 4 podem morrer de causas relacionadas à AIDS entre 2025 e 2029. Desabafo. O ator Eduardo Moscovis abriu o jogo sobre o consumo de bebida alcoólica e o uso de drogas durante toda a sua carreira, especialmente na juventude. Conhecido pelos trabalhos realizados na TV Globo, o artista disse que viveu crises de pânico intensas e precisou passar por um susto para mudar o seu estilo de vida. Disse ele: dormir e comer mal, beber e trabalhar muito, cigarro, drogas, noites, senti uma taquicardia violenta que me fazia parar na emergência. Achava que ia morrer. Eu precisava me organizar emocionalmente até para andar de metrô. Disse ele ao jornal O Globo. Atualmente, com 57 anos, o ator passou pela crise quando tinha 20 anos e se recuperou com terapia. Agora, ele resolveu parar de beber novamente para um papel no streaming e ele perdeu 15 quilos para isso. Disse ele: como papel de lutador, voltei a treinar. Fui até a nutricionista, estava inchado, me sentindo pesado. Logo, resolvi passar uns dias sem beber, o que me fez muito bem e já estou sem beber há 5 meses. Melhorou até a minha cognição, declarou o ator, e que ele continue assim evoluindo sempre. Sucesso. Baixaria na cela. Uma confusão marcou a rotina do presídio Roger em João Pessoa agora na última sexta-feira, no dia 19. O influenciador Ítalo Santos discutiu com seu marido, o Euro, após ser surpreendido em uma situação íntima com uma travesti que estava presa junto com eles ali na mesma unidade. As informações são do portal Léo Dias, claro. Testemunhas relataram que, logo depois do episódio, o casal passou a se evitar dentro da prisão. No banho de sol, já não circulavam juntos. E no sábado
agora no dia 20, durante o horário de visitas, o distanciamento entre os dois continuava evidente, todo mundo percebeu. Briga de casal, né? Diferente do que era visto anteriormente na convivência. Nos dias seguintes, porém, o clima pareceu mudar. De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem nessa quarta-feira, Ítalo e Euro se mostravam mais calmos, sinalizando uma possível reconciliação. Ai, o amor é lindo. Sem fantasia. A Câmara Municipal de Salvador aprovou na tarde de quarta-feira do último dia 24 um projeto de lei que prevê aplicação de multa para foliões que se fantasiarem de freiras ou de Jesus durante o carnaval. Olha que loucura. O ponto central dessa PL aí, 28/2025, dispõe que haja punição para aqueles que utilizarem a imagem de Cristo e emblemas cristãos de forma sensual, pejorativa ou desrespeitosa. A medida é direcionada especialmente para os eventos populares, como o carnaval, né? Obviamente que o texto é de autoria do vereador César Leite, do PL, e prevê punição para os que utilizarem a imagem de Cristo e emblemas cristãos de forma sensual, pejorativa ou desrespeitosa. Além do carnaval, a medida abrange as demais festas populares, a exemplo da lavagem da Escadaria do Senhor do Bonfim, que é no dia 2 de fevereiro, e outras festas. Profeta do Mal. Luiz Henrique dos Santos Ferreira, conhecido como o Profeta Santini, foi alvo da Operação Blasfêmia agora nessa quarta-feira, no dia 24, acusado de liderar uma quadrilha que lucrava com a fé alheia. Que novidade. Horas antes de ser surpreendido pela Polícia Civil, o Santini publicou um vídeo com a frase: "Você acaba de cair na bênção da prosperidade". Enquanto isso, a justiça determinava bloqueio de suas contas, uso de tornozeleira eletrônica e sequestro de bens. Com mais de 1 milhão de seguidores em apenas uma rede social, Santini se apresentava como pastor, vendia livros, fazia profecias online e oferecia orações em troca de Pix entre R$20 e R$1.500, conforme os investigadores. A fraude era feita por meio de um call center religioso no centro de Niterói, com atendentes fingindo serem pastores, usando áudios gravados e pressionando fiéis a doarem dinheiro. Em uma plataforma online, o profeta Santini dizia: "Sou líder e fundador da igreja Casa dos Milagres. Tenho 30 anos, pastoreio desde os 19 anos e vivo hoje uma vida dedicada 100% para o reino de Deus e pregar o evangelho." Em 2 anos, o grupo movimentou mais de R$3 milhões, segundo a polícia. Foram denunciadas 23 pessoas. A investigação segue para identificar mais vítimas e eventuais participantes da organização criminosa aí do pastor Santini. Ele nega todas as acusações e diz ter sido alvo de perseguição religiosa. Transfobia. Na última madrugada do sábado, dia 20, uma mulher trans foi brutalmente agredida na saída de uma casa noturna em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. A vítima, identificada como Jade Morgado, sofreu escoriações na região da cabeça após ser derrubada violentamente no chão por um homem em meio a ofensas transfóbicas. A notícia foi dada pelo site Fino com exclusividade. O episódio, que foi registrado em vídeo e circulou aí nas redes sociais, mostra o momento em que Jade é puxada pelos cabelos e jogada contra o asfalto, enquanto pessoas ao redor tentavam intervir pedindo que a agressão fosse ali interrompida. Apesar da gravidade da cena, Jade passa bem, ela já registrou um boletim de ocorrência. Segundo o relato da vítima, a confusão teve início quando 2 homens identificados como Gustavo Costa e Ricardo Lucas Ferreira Guimarães se aproximaram e passaram a ofendê-la, afirmando que ela só poderia ser mulher se ela tivesse um silicone nos peitos. Jade contou que as falas machucaram ela internamente, profundamente, e que em meio a essa discussão ela acabou arremessando um copo com bebida contra um dos agressores, que revidou jogando outro objeto em seu sentido. Na sequência, Jade foi jogada ao chão, onde teria sido ainda mais violentada. Segundo ela, Ricardo teria quebrado um copo de vidro contra o seu corpo enquanto estava caída. Em entrevista posterior à EPTV, afiliada da Rede Globo, Jade lamentou a violência sofrida e disse esperar justiça e que eles sejam responsabilizados pelo crime. Já o Gustavo Costa negou ter agredido por transfobia e afirmou que apenas reagiu ao ser atingido por bebidas e socos. Assistam um vídeo dele se defendendo. Então, já tá tudo aí, todo mundo falando aí em relação ao que aconteceu essa noite passada, me acusando de ser transfóbico ou algo do tipo. Todo mundo tá falando e tá vendo só o lado da história dela, né? Ninguém procura saber o que de fato realmente aconteceu e que levou a isso. Eu não agi na covardia, não esperei os amigos dela ir embora pra criar uma confusão, tanto que quando a balada acabou,
cheguei nela, tipo, pra conversar, tipo, na intenção de realmente ficar com ela mesmo. Tanto que eu chamei meu amigo e falei pra ela aqui, ó, não lembra que eu comentei contigo, que eu falei que eu tinha achado ela bonita e tudo mais? Foi essa a nossa conversa lá fora, entendeu? Que teve. Eu não fui querer arrumar enredo, eu não fui querer arrumar confusão com ela nem nada. Ela mesmo sabe que eu não fui. Eu não sei o que ela falou pra mim, que eu falei uma coisa muito pesada, entendeu? Que realmente eu sei que isso afetou ela e levou com que ela fizesse o que ela fez, que foi já jogar o copo de bebida na minha cara. Eu revidei, joguei a bebida na cara dela também, só que na hora que eu revidei, ela já tava vindo pra cima de mim, já veio pra cima de mim. Bem, ele também alega que o vídeo divulgado mostra apenas o fim da briga e que pretende reunir imagens de câmeras de segurança para sustentar a sua versão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal. Plot twist da traição. O episódio polêmico durante o show de Coldplay, todo mundo viu isso, a gente falou aqui, que resultou na saída de 2 executivos da empresa de tecnologia Astronomer, teve novos detalhes revelados agora nessa quarta-feira, no dia 24. A Kristen Cabot, que era chefe do RH de 52 anos, foi flagrada nos telões do estádio, abraçada com o CEO casado, Andy Byron, enquanto o seu ex-marido, Andrew Cabot, assistia ao show acompanhado de outra mulher. Para vocês entenderem, o ex dela estava também no mesmo show com uma outra mulher. Então o que a gente ficou sabendo? É que apenas ele era casado e ela já estava separada. E neste show, seu ex-marido estava presente com uma outra. Os amigos próximos asseguram que Kristen e Byron mantêm apenas uma amizade e que o abraço foi inapropriado, mas não representou um caso extraconjugal. Mentira, porque depois eles assumiram sim que eles tinham romance, tanto que o bonitão resolveu processar o Coldplay por ter exposto um momento íntimo seu. Ele perdeu o seu casamento, a esposa o deixou, seus filhos ficaram com raiva dele, ele deu diversas entrevistas e disse ainda que o vocalista do Coldplay usou palavras capciosas, prejudicando mais ainda os seus casos íntimos. O caso provocou a renúncia do Byron e Kristen, que foram suspensos pela empresa na época, que deu uma declaração dizendo que os dois tinham apenas sido afastados, mas eles foram demitidos. Não quero filho feio. O bilionário britânico Barry DeWitt Barlow, de 54 anos, gastou cerca de $50 mil, que é mais ou menos os 270 mil reais, para garantir óvulos de uma modelo profissional escolhida após um desfile que eles assistiram ali em Miami, com o objetivo de quê? De evitar ser pai de crianças feias. O DeWitt Barlow, que possui uma fortuna estimada em mais de $200 milhões, ou seja, 1,1 bilhão de reais, explicou que teve a decisão motivada pela beleza da jovem, que chamou a atenção dele e de seu noivo, que é o Scott Hutchinson, que tem apenas 31 anos de idade. Durante ali o evento, ele disse: "Foi a aparência dela que me conquistou. Quando a vi na passarela, olhei para Scott e pensei, ela é um deslumbre." O casal já tem 2 filhos, tá? De 3 e 4 anos, e afirmou que na escolha da doadora dos novos óvulos, a beleza foi mais importante do que inteligência ou qualquer outro requisito. Scott Hutchinson é ex-namorado da filha mais velha do Barry. A maricona se casou com o ex-namorado da filha. Olha que loucura. Segundo informações do jornal The New Zealand Herald, a decisão do magnata provocou críticas por ser considerada uma atitude superficial e controversa, como se tudo que bilionários fizessem não fosse superficial e controverso. Ele disse: "Estão dizendo que estou apenas comprando um bebê, mas muita gente faria coisa muito pior." Eu não sei o que, tá, meu amor? Então ele que coloque aí o espermatozoide do seu marido, porque se for dele, tem 50% de sair horroroso. Tiraram o T. Isso mesmo. A LGB International, que é uma organização com grupos de 18 países, anunciou a sua separação do movimento LGBTQIAPN+. A decisão divulgada no último dia 20 reacende discussões sobre os direitos de pessoas trans. As entidades ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aqui do Brasil, a IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e a ABGLT, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Trans e Intersexo, lançaram uma nota pública em que repudiaram essas tentativas de trazer para o Brasil essas iniciativas de segregação inspiradas na LGB Alliance, que exclui pessoas trans da população e da luta. A LGB é um grupo britânico que está sendo acusado de promover pautas abertamente transfóbicas, inclusive tem apoio de uma conhecida escritora aí. Na nota foi ressaltado que tais iniciativas não surgem de formas espontâneas, mas são articuladas por figuras já conhecidas pela prática de transfobia, que a mobilização visa excluir pessoas trans e travestis, mascarando-se sob a defesa de gays e lésbicas, o que não faz sentido nenhum. Enfim, negar o protagonismo histórico de travestis e de pessoas trans no movimento LGBTQIAPN+, é uma tentativa de apagar parte essencial da memória coletiva. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a identidade de gênero como um direito fundamental e equiparou a transfobia a crime de racismo, que é o A do 26 MI 4733.
leis que tornam iniciativas excludentes inconstitucionais e ilegais. Aqui no Brasil, nós vamos continuar lutando para que a transfobia seja crime e para que as pessoas trans e travestis tenham direitos garantidos e que sim sejam eternamente parte da nossa população, da nossa luta, da nossa causa. Perdeu tudo. Uma notícia muito triste e ao mesmo tempo boa, tá? Um streamer de 26 anos que arrecadava dinheiro para o tratamento de um câncer muito raro em estágio avançado, perdeu mais de 31 mil dólares, aproximadamente 165 mil reais na cotação atual, em criptomoedas, depois de baixar um jogo na plataforma Steam. O crime ocorreu durante uma transmissão ao vivo. Sabendo do caso, a comunidade cripto se mobilizou e conseguiu repor o valor roubado aí por essa plataforma. As informações são do jornal O Globo. O streamer conhecido como Rival Wrestland Plavnix criou o token Help Me Beat Cancer, me ajude a vencer o câncer, 2 dias antes do crime acontecer. Na ação, o criador recebe uma porcentagem de todas as transações feitas. Ele planejava usar aí esse valor arrecadado para pagar parte do tratamento contra um sarcoma, um tipo raro de câncer que se origina nos tecidos conjuntivos do corpo, como os ossos, músculos, cartilagens, gorduras, nervos, tendões e vasos sanguíneos. Durante a sua live, um espectador pediu que Rival baixasse o jogo Block Blasters, supostamente verificado na Steam. Assim que o aplicativo foi aberto, o valor arrecadado foi transferido da carteira digital dele, foi todo roubado. O momento foi transmitido ao vivo e mostrou Rival desesperado após perceber o crime. Assistam. No, 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 no. No. Bom, a parte boa é que toda a comunidade de criptomoedas conseguiu reverter o valor que ele já havia arrecadado e ele vai se utilizar para o seu tratamento. Medo de Gê, o influenciador e apresentador e ex do Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, contou essa semana em seu story que decidiu não ficar hospedado em um quarto de hotel por um motivo inusitado. Ele havia descoberto que estava no mesmo quarto que um dia Michael Jackson ficou hospedado nos anos de 1990. Lucas explicou que ficou com medo de dormir no quarto onde o rei do pop já havia se hospedado e pediu que sua produção providenciasse a mudança do quarto. Essa é a notícia. Assistam ele falando. Uma coisa pra vocês, eu compartilho tudo com vocês. Tá espalhando essa matéria dentro do Michael Jackson, que o primeiro hotel que eu fiquei aqui, me colocaram no mesmo quarto. E quando eu soube disso, eu pedi pra trocar, que eu fiquei com muito medo. Resumindo, eu jamais iria desdenhar. Imagina a honra pra mim, o privilégio de saber que eu tava no mesmo quarto, que eu tenho condições pra poder pagar o mesmo quarto que Michael Jackson ficou e tudo. Imagina como eu me senti. Só que eu tenho medo. A minha avó falava assim, Lucas, a gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Eu tenho medo dos dois, minha gente. Eu não sou de desdenhar ninguém, sabe? Imagina Michael Jackson, gente. O que é que tem pra falar desse homem, pelo amor, o rei do pop, o rei do universo, esse homem incomparável? Artisticamente, tipo assim, não existe outro igual. Eu me senti, obviamente, lisonjeado por poder ter condições de pagar o mesmo quarto que Michael Jackson ficou. Só que quando eu descobri isso, eu fiquei com medo, não desdenhei, enfim. Quem tem medo de gente que já morreu vai me entender. Então eu fiquei com medo e fiquei assustado na hora. Quando eu perdi a minha mãe, em 2021, a minha mãe, eu passei 15 dias com muito... Foi a primeira vez que eu tomei tarja preta na minha vida. Passei 15 dias tomando tarja preta, graças a Deus, depois eu me libertei. Muito obrigado para quem chegou até aqui, o final dessa edição do nosso Rolinho de Notícia. Por favor, aqui de baixo tem o Apoia-se e o nosso clube de membros, para vocês ajudarem a gente a continuar fazendo vídeos legais a semana inteira, de segunda a domingo. O babado é forte aqui. Bem aqui está passando o último Rolinho de Notícias para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.